Leia também, participe conosco desta leitura, você que está aqui. Vamos todos ler juntos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai querido, obrigado por tua palavra viva e eficaz. Obrigado por aquilo que Jesus falou e pelo fato de que ele orou por mim. Ele orou por cada irmão. Te louvo, Pai querido, porque há mais de 2000 anos esta oração tem sido respondida. Obrigado porque por esta oração eu sei que fui alcançado, os meus irmãos que estão aqui espalhados no mundo foram alcançados também. Ó Deus bendito, que nós continuemos agora a replicar e sermos resposta dessa oração em tantas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Um dos principais pedidos que Jesus Cristo fez a Deus, nessa que é chamada oração sacerdotal, registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, no final do ministério terreno de Jesus. Esta oração é sequência do momento após a celebração da Páscoa, da última Páscoa que Jesus celebra com seus discípulos, após a instituição da ceia do Senhor, após a saída de Judas, o traidor, e quando Jesus está com eles, celebra a ceia, e depois de dar as últimas instruções que João registra, é o evangelista que registra, no capítulo 17, Jesus ora pelos seus discípulos, e entre diversos pedidos que ele faz, ele enfatiza a necessidade de que os discípulos fossem um. Não apenas aqueles discípulos, os apóstolos, os 12, ou 70, ou 120, juntando as mulheres que acompanhavam e os parentes até de Jesus que estavam juntos, mas ele está orando por mim e por você. Ele ora pela igreja de todos os tempos, ora não apenas por estes, mas por aqueles que virão a crer pela palavra que eles vão pregar. A palavra que os discípulos pregaram é a palavra de Deus, é o Novo Testamento, é a doutrina dos apóstolos. O que foi desde a ascensão de Jesus, da descida do Espírito Santo, até a morte do último apóstolo, a revelação, que é aquilo que chamamos de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Este livro da revelação é a última das mensagens de Deus para o mundo, mensagem que serve como doutrina, como ensino, como regra de fé e prática. E esta é a mensagem que até hoje serve para conduzir as pessoas a Jesus, para que as pessoas creiam. E crendo, tenham perdão, tenham salvação, tenham libertação. Que sejamos um, como Ele e o Pai são um. A referência desta união, que nós podemos dizer que é o desejo de Jesus de unidade dos seus seguidores, tem como exemplo e como base a própria Trindade, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vivem em perfeita união. Mas isso é impossível. Aqui é impossível. Mas nós temos que ter metas. Jesus Cristo sempre pediu excelência. Ele sempre quis o melhor. Em Mateus 5,48, ele pede uma coisa só aos discípulos. Só uma coisa. Que vocês sejam perfeitos. Como é perfeito o Pai que está no céu. Só isso. O que Jesus quer de mim e de você é apenas perfeição. Mas isso começa no dia que eu sou salvo por Jesus. E quando eu me uno a Cristo, a partir daquele dia eu começo uma caminhada que é chamada de santificação, que cada dia tem que estar indo rumo à perfeição, a aperfeiçoamento. Mas isso eu nunca vou conseguir sozinho. Eu preciso dos outros. Jesus nunca trabalhou sozinho. O Deus não trabalha sozinho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é um só e três ao mesmo tempo. Como é isso? Mistério. Eu não entendo, mas aceito pela fé, porque eu creio que é assim. E ele já mostra que não é possível
único, nós temos que estar em outros. Agora, uma coisa interessante, Jesus não está pedindo uniformidade. Ele não pede que os discípulos fossem uniformes, todos fazendo a mesma coisa, pensando igualzinho, andando igualzinho, porque nem o Pai, o Filho e o Espírito Santo são assim. Cada um tem uma função. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Na oração nós vemos isso. Eu oro a Deus o Pai, em nome de Deus o Filho, no poder de Deus o Espírito Santo. Por isso que eu não acho necessário, já vi alguns irmãos que oram a Deus o Pai, depois eles oram para Jesus, depois eles oram para o Espírito Santo. Eu vi um irmão que logo depois conversou com o diabo, expulsando o diabo. O que é isso? Uma oração só, a Deus o Pai, em nome de Deus o Filho, no poder do Espírito Santo. É isto. Mas aí você está trabalhando, e esta trindade, esse Deus triuno, cada um realizando a sua parte, mas únicos, unos. Uniformidade, normalmente é característica de ideologias. O marxismo busca uniformidade. Todos têm que ser iguaizinhos. O nazismo buscava uniformidade. E você vê outras ideologias buscando uniformidade. As heresias também, alguns grupos heréticos, inclusive as pessoas usam uniformes. A mesma roupa, o tipo de roupa. Conheci uma seita em Mato Grosso do Sul que todo mundo vestia de branco com uma gravata preta, até as mulheres, que usavam saia plissada branca, batendo na canela, e faziam tudo, andavam a cavalo, de bicicleta, daquele jeito, de branco, e diz que até dormir eles dormiam de branco com uma gravata preta. Uniformidade. Não é isso que Jesus quer. E quando a Bíblia fala, ela fala da unidade, unidade no corpo, porque nós somos um corpo, e o corpo é dinâmico. Cada um tem a sua função dentro de um corpo. É um organismo. Em 1 Coríntios 12, de 12 a 20, nós vamos ver claramente esse exemplo. E a palavra de Deus diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, que olhão, hein? Onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, orelhão, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Somos chamados para sermos unidos no corpo de Cristo, com as nossas características, com os nossos dons, os nossos talentos, os nossos temperamentos, as nossas diferenças, mas todos unidos no corpo de Cristo. Temos falado muito, e muitos, quando se referem a esse texto, falam de uma união, e muitos até usam isso para falar de um ecumenismo, unindo a todos. E é claro, temos que ter um esforço para unirmos os cristãos verdadeiramente cristãos. No entanto, quando Jesus falou inicialmente, ele falou para aquele grupo local ali, para os apóstolos inicialmente, que tinham que ter unidade para que o evangelho começasse. E também ele fala primeiramente a nós que somos igreja local. Nós temos que estarmos unidos. Não adianta falarmos da união com todos os irmãos em Cristo do mundo se nós não temos esta união. Uma união em amor, em que cada um busca, pelo poder do Espírito, o seu lugar no corpo. Não invejando e não querendo o lugar do outro. Fazendo aquilo onde Deus o colocou. E fazendo o melhor, e dando o melhor de si, aonde o Espírito o pôs. E pelo Espírito sendo usado.
diferentes membros, um só corpo. Nós somos unidos em Cristo. A palavra de Deus, e vimos isso lá em João mesmo, ele diz que aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Nós temos que estar unidos, e unidos em Cristo. Unidos em Cristo, inicialmente, significa unidos a Cristo. Para você participar do corpo de Cristo, você tem que se converter a Cristo. Você tem que receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você tem que ir a Cristo. É o que está em 1 Pedro 2,4. E o que está dizendo na palavra, ali, 1 Pedro 2,4, chegando-se a ele, Cristo, a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Você tem que ir a Cristo. Ir a Cristo por Cristo. Ir a Cristo não pensando em coisas que Ele dá, mas pensando naquilo que Ele é e no que Ele pode ser em você. Salvador, e deixando que Ele seja Senhor, que Ele conduza a sua vida. Reconhecendo que você é pecador, que Ele veio ao mundo para revelar o amor de Deus e que esse amor foi expressado de forma plena na cruz, quando ali Ele derramou o seu sangue, morrendo injustamente, mas morrendo justamente para pagar o preço do meu e do seu pecado. Ressuscitou, vencendo a morte, vencendo tudo, e da maneira assim, garantindo a mim e a você vida eterna, mas uma vida que começa aqui, nele. Então, unido em Cristo é inicialmente estar unido a Cristo por meio da conversão, pelo poder do Espírito Santo, começando uma nova vida. Agora temos que estar unidos por Cristo, e unidos por Cristo no amor. É o que está em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o vínculo perfeito. Para que esta união seja plena, tem que haver amor. Deus é amor. Por isso, o Espírito, o Pai e o Filho estão perfeitamente unidos pelo amor. Esse Deus que é amor, me amou. E eu o amo porque Ele me amou primeiro. E Ele veio ao mundo como resposta deste amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por amor. Ele morreu por mim e por você. E Ele quer agora que eu e você vivamos em amor. Um amor que nos leva a não ficarmos fazendo exigências. Um amor que nos leva a perdoar até sem que o outro peça perdão. Quando Jesus Cristo é levantado na cruz, Ele declara, a primeira frase, eu não me canso de repetir, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Alguém pediu perdão para Jesus? Ninguém. Nem os discípulos, nem os judeus, nem os romanos, ninguém pediu perdão, mas Ele perdoou. E Ele pediu que fossem perdoados. Quando Estevão, ouvimos há pouco uma pregação sobre isto, Estevão é morto, o primeiro mártir, e mártir é a palavra grega para testemunha. Quando Jesus falou para nós sermos testemunhas, é testemunha, se for o caso, até morrer por Jesus. Por isso que é ser fiel até a morte. Não que você tem que todo o tempo ser, ninguém consegue ser fiel, mas ao ponto de morrer por Jesus, ser mártir, testemunha. E Estevão foi o primeiro. E pouco antes de morrer, ele pede também que Deus perdoasse aqueles que o matavam. Alguém pediu perdão para Estevão? Ninguém. E de vez em quando eu escuto, você perdoou tal pessoa? Uma vez me perguntaram isso, e eu falei também isso. Aí ele não me pediu perdão. Aí a pessoa falou assim, alguém pediu perdão para Jesus na cruz? E eu fiquei mudo. Por que não perdoar? Você está esperando que Ele peça perdão para você? Você está esperando que ela peça perdão para você? Perdoe. Porque perdão é fruto do amor. E o amor é incondicional. O perdão é incondicional.
eu não consigo perdoar por mim mesmo, porque perdão é divino. Mas se Deus está em mim, e se eu estou unido a Cristo, em amor com Cristo, o perdão de Cristo tem que naturalmente sair de mim. Nesse sentido, quem ama perdoa, quem ama não fica fazendo exigências, quem ama serve. Jesus Cristo, quando começa esta mensagem que culmina nesta oração, no capítulo 13 de João, ele começa lavando os pés dos discípulos. Porque alguém tinha que lavar os pés, normalmente um escravo, não tinha ninguém ali. E era comum, porque eles usavam tapetes, eles se deitavam. E tinham que ter os pés limpos, porque um pé ia encostando no outro. Lavar as mãos eles já faziam naturalmente, mas tinham que lavar os pés. E quando eles vão, ninguém se dispõe, Jesus vai e lava os pés. Ele mostrou que amar é servir. Porque o início desse capítulo 13 diz que Jesus, amando os seus discípulos, os amou até o fim. E ele demonstra amor servindo. Se você ama, você serve. Essa união que tem que estar presente no corpo de Cristo, se eu sou de Cristo, tem que começar na minha casa. E dentro de casa eu começo a exercer esse amor. Dentro de casa eu tenho que começar a exercer o serviço. E na igreja continuar. E no mundo ampliar. Unidos em Cristo, unidos por Cristo, no amor dele, e unidos para Cristo. Estamos unidos para crescermos, juntos crescermos. Efésios 4,15 diz, qual é o alvo desse crescimento? Da edificação que um tem que estar propiciando e proporcionando ao outro, juntos nos edificando. Efésios 4,15. A palavra de Deus declara também nesse texto. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescendo em Cristo para Cristo. O 16 vai dizer que ele é o varão perfeito. E estamos aqui unidos para sempre sermos melhores, buscando como exemplo e a maturidade de Jesus. E um ajudando o outro nisto, como um corpo, nos ajudando mutuamente, cada um na sua parte, ajudando o outro, não criticando o outro. Ah, mas ele não está crescendo, não critique. Vá lá e ajude. Vá lá e encoraje. Vá lá e dê a mão. Vá lá e aconselhe em amor. Vá lá e aponte, mas também aponte a solução. E que você seja o exemplo. Porque não adianta apontar, é muito fácil apontar, mas você tem que ser também. Unidos em Cristo, unidos por Cristo, unidos para Cristo, crescendo rumo à maturidade em Cristo Jesus, unidos para cumprir a grande comissão, porque o texto diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos dizer isso? Estamos unidos e temos que ser unidos para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. A primeira vez é assim, é fraquinha. Agora com mais ânimo. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sim, esse é o grande propósito. São vários propósitos, mas culmina nisto. Esta é a missão. Levar e anunciar e proclamar através da nossa união em amor, em Cristo, por Cristo, para Cristo, unidade no corpo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, crescendo em amor para que o mundo creia. Através do nosso exemplo, mas também da nossa palavra, nos ajudando mutuamente a continuarmos testemunhando do amor de Cristo num mundo que carece de amor, que cresce em ódio. Nós temos que estar crescendo, mostrando e proclamando o amor. E é o que fazemos. Nós temos visto aqui o trabalho missionário da igreja, nós vimos aqui as crianças, o ministério infantil, embaixadores, mensageiras do rei hoje,
Vimos o trabalho que fazemos juntos com a nossa Junta de Missões, a nossa Convenção Batista Estadual, o trabalho que temos feito no mundo, fora do Brasil, em outro canto, e os nossos amigos Caetano e Ana têm agradecido pelas orações feitas pelos seus filhos e continuam ali pedindo orações para o aprendizado da língua, para o aprendizado da cultura, e já nos contatos que estão fazendo, que Deus dê sabedoria nesses contatos, nesses relacionamentos intencionais que buscam testemunhar do amor de Cristo. Nós também temos que estar juntos em todas as atividades, nos ministérios diversos que a igreja tem, juntos, sabendo que todos temos o mesmo propósito nos nossos diferentes ministérios. Temos que estar juntos, caminhando e ampliando a ação evangelizadora. Ontem tivemos um encontro com um missionário especialista em esportes, o Fernandão, junto com a sua esposa, estiveram conversando com os líderes dos ministérios de esporte de nossa igreja, mostrando como nós podemos usar o esporte para alcançar tantas vidas, e já tem sido usado em nossa igreja. Frutos desse trabalho do nosso grupo de jiu-jitsu, de judô, e agora ampliando com o taekwondo, com o futebol, com a corrida que começa. Já tivemos no passado um trabalho com crianças também através do futebol, e assim caminhamos. Como temos que caminhar através do Ministério de Música, em tudo unidos, juntos, cada um com seu dom e talento, crescendo em Cristo e cumprindo a missão, para que o mundo creia. Amém? Vamos dizer, unidos em Cristo, cumprindo a missão. Vamos falar? Unidos em Cristo, cumprindo a missão, para que o mundo creia. Aleluia, glorifique a Deus. Glória a Deus. O grupo de cânticos de louvor estará vindo à frente. Nós vamos estar louvando ao Senhor e dedicando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas agora. Mas eu também falo a você que está aqui e que tem ouvido falar desta união, mas ainda não se uniu a Cristo. Não o reconheceu publicamente como Senhor e Salvador, não o confessou. E eu convido você a fechar os seus olhos, e todos nós fecharemos os olhos. E se neste momento você quer reconhecer que só Jesus Cristo pode salvar, libertar, dar sentido à sua vida, você está disposto a unir-se a Ele, faça esta oração. No seu coração diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas creio que o Senhor veio ao mundo por amor, viveu uma vida santa, reta, poderosa, e que humildemente morreu na cruz. Eu creio que o Senhor derramou o seu sangue para pagar o preço dos meus pecados, mas eu creio que o Senhor ressuscitou e está vivo. Eu te convido, Jesus, agora a entrar na minha vida, a viver na minha vida, para sempre. Estamos de olhos fechados. Quem nunca tinha feito uma oração como esta e fez, ou gostaria de fazer, convidando Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, ou talvez queira voltar para Jesus, você que um dia começou e se afastou, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe a nossa irmã que confirma. Você que está em casa e está também querendo fazer esta oração, pode colocar no chat que você está fazendo esta oração, ou possa pedir, ou escreva também dizendo que quer compreender mais. Agora também, você que está em Cristo Jesus, você sabe que faz parte do corpo, mas talvez você não tenha, ou não esteja colocando os seus talentos. Talvez você não esteja realmente servindo e crescendo em amor e sente que precisa crescer mais, e para isso dedicar-se mais à palavra, pedir forças para perdoar, pedir para Deus retirar ressentimentos do seu coração, mágoas que estão sendo guardadas. Eu convido você agora também a orar comigo e dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho que crescer em união com os meus irmãos, na minha família,
Eu reconheço que preciso dedicar mais meus talentos e dons ao Senhor. Eu reconheço que preciso aprender e a crescer em perdão. Ajude-me, Senhor, a retirar do meu coração e pelo poder do Teu Espírito, retire as mágoas que tenho guardado, que eu não tenha ressentimentos, que eu perdoe como sou perdoado. Dá a mim um espírito humilde para servir mais e pedir menos. Me ajuda, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Estamos de olhos fechados. Se você tem feito esta oração, fique em pé que eu quero orar, porque eu também fiz essa oração. Fique em pé você que tem feito essa oração. Você que sente que precisa disto. Crescer em amor, que Deus arranque do seu coração mágoas. Você que sente que precisa servir mais, exigir menos, que precisa estar mais unido aos irmãos. Pai querido, Tu vês irmãos e irmãs que se levantam na Tua presença. E eu te peço, Pai, que estas vidas realmente possam agora receber uma visitação especial do Teu Espírito que habita nelas. Mas que elas, Senhor, sejam preenchidas por este Espírito Santo. E naquilo que tem pedido ao Senhor, tenham as suas orações respondidas agora. Possam sentir a Tua paz, forças para crescer nisto que estão pedindo. Eu sei que as coisas aqui que pedimos só pelo Teu poder. E que isso aconteça em nós, Senhor, a partir de agora. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.